Oi, eu sou a Simone, tô aqui no Ateliê Jurubeba e como não podia deixar de ser, eu deixei para fazer o kit escolar do meu filho na última hora. Na verdade, depois da última hora. A aula dele começou sexta e eu não mandei porque eu ainda não tinha feito o kit dele. E assim, era só personalizar os cadernos, porque ele já tá na 7ª série e ele não quer nada de personagem, nada disso. E uma necessaire que ele me pediu que fosse no tema grafite. Aí, para fazer essa necessaire, eu fui sublimada. E eu quero ensinar vocês como criar um molde, então vamos começar a trabalhar com molde, com CorelDRAW, uma coisa bem básica, que vai ser uma necessaire box, tá? Então eu vou ensinar a fazer o molde no CorelDRAW, eu vou ensinar a colocar a arte dentro do molde no CorelDRAW, aí a gente vai imprimir já no formato do molde, eu vou ensinar vocês a colocar um nome assim, em cima da arte, tá? Vou ensinar também a imprimir, né, na impressora sublimática, a aplicar, nesse caso eu usei nylon 600, e vou ensinar vocês a fazer a necessaire, tá? Alguma dessas coisas vai ser útil para você, então fica aí até o final, que com certeza vai ter alguma diquinha de ouro que para você vai ser muito útil. Parece pequena, né? Mas coube tudo e sobrou muito espaço. Sobrou muito espaço, olha. E os lápis ficaram assim, com folga. Não ficou pequena. Fiz na folha A4, então para você que tem impressora A4, nós vamos fazer. Eu vou ensinar a fazer o molde no A3 também, para quem tem impressora A3, mas depois eu vou mostrar como é para A4 e vamos imprimir A4, que a minha impressora é A4, tá bom? Então vamos para essa aula que eu acho que você vai gostar muito. Então vamos lá. Em se tratando de sublimação, eu sempre indico o CorelDRAW. Eu tenho aqui o CorelDRAW 2020 e quando eu abro ele, ele abre nessa página inicial, onde eu vou escolher uma arte para trabalhar. Então eu vou escolher aqui, ó, o meu já está padronizado, que é uma página 4 que ele vai abrir e que vai ser em centímetros a medida. Eu quero abrir uma A5 para eu te mostrar nessa inteira e depois a gente transforma ela para 4. Quando eu mudo o tamanho da página, aqui vem para milímetros. Eu vou mudar aqui para centímetros. Agora ela vai abrir para mim uma área de trabalho na página A5, não, eu quero A3. Agora ela vai abrir para mim uma área de trabalho A3 e eu quero trabalhar com centímetros e não milímetros, tá? Então, ó, A3 mede 42 por 29,7. Minha impressora não é A3, mas eu quero fazer a arte com A3 para você aprender e depois eu te mostro como adaptar isso para sua impressora. Então, vamos lá. Aqui, ó, já está uma página A3 para mim. Como eu vou imprimir numa folha 4, eu vou abrir aqui um retângulo. As pontas estão abrindo sempre arredondadas, não sei porquê. Eu vou baixar aqui o ângulo dela e vou deixar com as pontas retas, tá? Vou clicar aqui na setinha para essa seleção de retângulo sumir. Agora eu consigo só editar esse retângulo aqui. Como eu vou imprimir em A4, eu não posso fazer maior do que 28. Vou colocar aqui 28 porque é o máximo que ela vai imprimir, já que ela é 29,7, né? Mas a minha não imprime sem margem. Então, vou colocar 28 de largura. E como eu quero uma box, eu vou colocar 28 também de altura. Porque uma necessaire box significa quadradinho. Então, todos os lados dela tem que ter o mesmo tamanho. Então, aqui, agora que eu já sei que é 28 por 28, eu tenho que definir qual que é a largura que eu vou usar. 28 dividido por 4, 7. Então, eu já sei que vai ser 7 centímetros para cada parte. Ou seja, a parte de cima da minha necessaire tem que ter 7, a lateral tem que ter 7 e o fundo tem que ter 7. Então, eu vou duplicar essa caixa, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou fazer aqui uma caixa com 7 de altura. Ó, vou colocá-la aqui no meio. Vou duplicar de novo essa caixa, só que agora eu vou colocá-la com 3,5 de altura. Já te explico por quê. Essa daqui com 7 vai ser o centro, que vai ser o fundo da minha necessaire. Essa com 3,5 vai ser onde eu vou colocar o zíper. Então, vai ficar 3,5 de um lado, Ctrl+C, Ctrl+V, 3,5 do outro. Eu vou costurar o zíper, é verdade. Mas você vai ver que quando eu costurar o zíper, na hora que tirar a margem de costura, vai bater certinho, vai dar 7 do mesmo jeito. Então, eu coloco 3,5 desse lado, 3,5 desse lado, e coloco aqui no meio 7. E aqui tem que sobrar 7, e aqui tem que sobrar 7. Para eu saber se está sobrando 7, se está tudo alinhado, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou fazer uma caixinha de 7 centímetros, para eu ver se está certinho aqui e eu alinhar certinho todos eles. Para eu alinhar melhor, eu venho aqui embaixo e aumento o zoom, tá vendo? Níveis de zoom. Vou colocar 100%, que eu consigo ver essas margens melhor aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar o meu 7, que também tem que sobrar 7 aqui para a lateral. Aí eu vou abaixar essa caixa, ó,
Tô alinhando, tá vendo? E na hora que eu abaixar ela para aqui, também tem que dar 7 de distância aqui. Ó, já tá alinhadinho, né? Então, vamos voltar lá para 25 para você ver a caixa toda. Já tá alinhado, ok. Eu preciso agora alinhar um com o outro. Então, eu vou clicar nesse primeiro. Eu ainda não abaixo essa caixa de trás, não apago ela, tá? Vou clicar aqui no meio, nessa caixa de 3,5, Shift, essa caixa e depois essa. Marquei as três, eu vou alinhar elas. Eu quero alinhar elas aqui, ó. Alinhar centro horizontal, para elas ficarem na mesma distância uma da outra aqui, ó. Ficar alinhadinha, tá? Aqui agora eu preciso fazer caixinha de leite. As minhas caixinhas de leite, eu vou querer ela com 4 de profundidade e com 3,5, ou melhor, 7, né? De largura. Por quê? Porque eu quero meio centímetro para costura. Eu ainda vou costurar o fundo na parte do zíper, eu vou gastar meio centímetro para essa costura. Então, a minha caixinha de leite vai ficar com 3,5 por 3,5. Mas como aqui eu coloco o dobro, vai ser 7, tá? Então, aqui já tá 7, agora eu preciso de entrar 4 centímetros. Então, essa caixinha que tá 7 por 28, eu vou mudar para 7 por 4. Tá vendo? Que vai ser a minha caixinha de leite aqui, ó. Vocês entenderam isso? É 4 porque na hora que eu unir essa parte com essa, eu vou costurar e eu vou gastar meio centímetro de margem de costura. E só depois dessa margem de costura que a gente calcula a nossa caixa de leite. Então, eu vou colocar aqui 3,5 de profundidade, que vai dar 7, que é 3,5 mais 3,5, tá? Mas não é só essa caixa que eu quero formar a caixa aqui de dentro, ó. Se aqui vai ser 4 centímetros de profundidade, eu vou perder 4 de cada lado. Então, vai ser 4 do lado de cá. Ctrl C, Ctrl V, 4 do lado de cá. Isso será minha caixa de leite. O que vai sobrar aqui para mim no meio? Era 28. Então, se eu tirar 4 de cada lado, vai sobrar 20. Então, eu vou formar uma nova caixa, ó, Ctrl C, Ctrl V, uma nova caixa com 20, 20 por 7, que eu vou colocar aqui no meio. Eu também vou fazer Ctrl C, Ctrl V para repetir ela do lado de cá. Dessa forma, eu posso tirar essas caixas de leite daqui, porque na hora que eu colocar esse retângulo, já vai formar a minha caixa de leite. Agora, eu vou aumentar o zoom só para eu poder posicionar elas direitinho. Elas têm que estar encostando, linha com linha. Ó, elas têm que estar encostando linha com linha para na hora que eu agrupar. Vou reduzir de novo, para você ver tudo. Agora, eu vou selecionar esta, Shift, esta pequena, esta grande, esta pequena e esta grande. Selecionei todas elas, vou alinhar de novo ao centro, que agora tem duas caixas novas. Agora sim, a minha caixinha de leite, ó, vai ficar perfeitinha aqui do lado, ó, tá vendo, ó, certinho, viu? Então, já posso apagar esse também, não vou precisar deles. Outra coisa que eu posso apagar é essa caixa de trás, que era a minha delimitação, tá? Aqui nessa caixa, eu posso aumentar ela um pouco, só para ela transpassar aqui, ó, e eu conseguir unir todos esses objetos. Porque eu já sei a largura dela, eu já sei o comprimento dela, ela já está centralizada. Só para na hora que eu selecionar tudo aqui, ó, eu vim aqui nessa ferramenta que é soldar e tá pronto o meu molde. Olha que lindo. Então, se você tem impressora A3, está perfeito aqui sua arte. É assim mesmo que você vai trabalhar. Aí você vai escolher uma imagem. Então, vou trazer para cá uma imagem. Deixa eu ver. Vamos pôr essa daqui para A3. Deixa eu ver o tamanho que essa arte veio. Veio menor, mas eu posso aumentar. Ela tem 17, eu preciso dela com 28 por 28. Então, vou colocar aqui, ó, 28 com cadeadinho fechado. Ele vai mudar 28 para 28 proporcionalmente. Eu vou clicar aqui, ó, botão direito, Power Clip dentro, em cima da imagem. Venho aqui na forma e clico e a minha arte veio para cá. E a minha necessaire, na hora que eu imprimir isso, ela vai ser impressa desse jeito. Olha que lindo. Mas eu não quero isso, eu vou voltar atrás aqui, porque agora eu vou te mostrar, se você não tem impressora A3 como eu, nós vamos ter que fazer uma outra coisa diferente. Então, ó, Ctrl Z, eu vou apagar esse primeiro aqui de baixo, vou apagar esse também. Esse daqui, que tem 7, eu precisava que ele tivesse 3,5 agora, que eu vou fazer só meio molde. Mas 3,5, como eu vou fazer meio molde, eu vou ter que ter margem de costura.
eu vou fazer uma margem de costura de 1 centímetro aqui. Não posso esquecer que a margem de costura aqui na lateral é só meio, mas essa margem de costura no fundo eu vou fazer com 1 centímetro. Então, eu vou deixar ele com 4,5 em vez de 3,5, tá? Então, deixa eu abaixar isso daqui para 7, só para eu achar a posição certinha na hora que eu transformar o outro. Então, esse daqui, ó, que tá com 7, eu vou deixar com 4,5, porque vai ser desse tamanho, a metade do fundo, mais 1 centímetro de margem de costura. Então, não vai ser 3,5, vai ser 4,5 por causa da margem de costura, tá? Opa, Ctrl Z porque eu tenho que abrir o cadeado. Eu não quero mudar a largura, eu só quero mudar a altura. Então, 4,5 com margem de costura. Então, meu fundo vai ter 4,5. Deixa eu posicionar ele aqui pertinho. Eu aumento sempre o zoom para eu conseguir posicionar aqui direitinho e ver na margem, ó. Tá vendo? Depois eu tiro esse zoom. Coloco 25 para eu ver ele todo. Então, aqui vai ter 3,5, que é o meu zíper. Aqui vai continuar tendo 7 por 20. Eu mudei sem abrir a caixa, olha o que deu. 7 por 20. E esse daqui, 4,5 por 28. Por que 4,5? Porque é meio fundo mais a margem de costura, tá? Isso aqui porque a minha impressora não imprime o tamanho que a gente fez, que seria o ideal para necessaire box. Se eu tivesse uma 3, eu deixaria aquele primeiro formato, tá? Aqui agora eu estou adaptando para o formato da impressora 4. Então, estou te ensinando a fazer agora para 4, tá? Então, se o fundo teria 7, eu vou colocar ele com 3,5. Mas como eu tenho que costurar fundo com fundo para criar uma peça inteira, eu vou colocar 4,5 com a margem de costura. Eu estou sendo repetitiva para você entender. Eu vou selecionar tudo isso aqui e vou de novo ajustar, porque vai que eles entortaram, ó. Vou ajustar ao centro. E essa caixa aqui, eu vou aumentar ela um pouquinho para ela transpassar aqui e para ela transpassar aqui, para eu garantir que na hora que eu soldar, fechar essa caixa aqui para não te confundir, eu vou soldar e ela vai ficar assim. Esse lado mais grosso é o fundo, onde eu vou costurar no fundo também. Agora eu vou fazer power clip dentro. O que é isso? Eu vou trazer uma imagem para cá. Então eu abro aqui uma pasta que tem imagem. Dessa vez eu vou usar outra imagem. Deixa eu ver qual imagem eu vou usar. Vou usar... Não, essa não. Vou usar essa que tem os tijolinhos, olha. É um grafite que parece grafite mesmo. Eu clico na imagem e arrasto ela para cá. Eu tenho que clicar 2 vezes nela e arrastar ela aqui para cá. Aí ela veio com um tamanho menor, né? Eu preciso dela com 28. Então eu vou vir aqui fechar o cadeado. Vou mudar 28 na largura e ela vai mudar proporcional na altura. Isso é para não ficar esticado o desenho. Eu não vou precisar dela com essa altura toda. Mas, para ficar proporcional, eu preciso fechar o cadeado. Com a imagem selecionada, eu clico no botão direito, Power Clip dentro, e vou vir aqui no meio da minha forma e vou colocar ele. Olha como que ele ficou. Eu posso mudar essa posição, por exemplo, subir esse urbão um pouquinho. Então, eu posso editar isso. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui com o botão direito e vou editar Power Clip. Ela apareceu para mim, olha, com o desenho aberto. E se você der um zoom, você consegue enxergar a forma do seu molde. Esse azulzinho passando é a forma do seu molde. Então, eu vou tentar fazer com ele menor, para eu conseguir ver direitinho onde está passando aqui. Eu não quero cortar esse urbano, sabe? Eu queria que esse urbano subisse um pouquinho. Então, vou arrastar ele aqui para cima. Ó, a palavra urbano aparecer melhor. Agora aqui, concluí. Eu já posicionei meu desenho, tá vendo que a posição dele mudou? Eu já coloquei ele mais posicionado do jeito que eu quero. E essa daqui vai ser a parte do zíper, essa daqui, essa parte que tem a caixa de leite vai ser a frente da necessaire e essa aqui vai ser o fundo da necessaire de meia necessaire. Meia. Eu ainda quero escrever aqui, ó, o nome do meu filho de um lado. Então, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque os dois lados vão ficar iguais. Eu vou deixar a mesma arte dos dois lados, mas na parte da frente eu vou colocar o nome dele. Então, eu não quero colocar o nome dos dois lados da necessaire, vou colocar só de um lado. Aqui agora eu vou escrever. Então, eu clico aqui na seleção, escrever e clico onde eu quero escrever. Eu vou escrever aqui do lado mesmo, vou escrever tudo em caixa alta, Alan. Aí, para eu conseguir editar isso aqui, agora eu tenho que tirar a seleção e escrever. Então, eu venho aqui nessa setinha e desfaço a seleção e escrever. Agora, eu consigo mudar a fonte, editar tamanho. Então, eu posso mudar o tamanho por aqui, ou eu posso mudar o tamanho esticando aqui. Por enquanto, eu só vou esticar aqui e eu quero ver a fonte que eu vou escolher.
Então, vou vir aqui, ó, com ele selecionado e vou escolher uma fonte. Vou deixar essa, olha. Vou deixar essa. Vamos ver o tamanho, tá muito grande. Essa daqui é a frente da necessaire, então o nome dele vai ficar aqui na frente. Vou aumentar o zoom para eu ver essa parte direito. Vou diminuir um pouco. Eu posso pôr o nome dele aqui no meio, ó. Vou deixar o nome dele aqui no meio, só que preto, tá vendo? Que tá confuso com todas essas cores. Então, eu vou mudar para branco. Com ele selecionado, eu clico aqui nas cores, branco. Vai ser ali que vai ficar o nome dele, em branco. Eu poderia pôr um amarelo, deixa eu ver como é que vai ficar de amarelo. É a cor preferida dele. Mais discreto, né? Branco ficou muito tchan. Então, nessa daqui, eu vou deixar o nome dele. Então, vou selecionar tudo aqui e vou vir na setinha agrupar, tá? Agora, eu vou mudar essa folha de trás para a folha A4. Então, eu seleciono fora do desenho aqui, ó. Aparece para mim essa opção, eu clico aqui, vou mudar para A4. Quando eu mudo para A4, olha, você vê que não cabe. Não cabe tudo aqui. Aí, o que eu tenho que fazer? Escolher um só para cada página. Eu vou clicar nesse, que tem o nome dele, que vai ser a frente. Vou colocar aqui, ó, 90. Ó, o tamanho que a gente fez vai sobrar um pouquinho em cada borda, porque a minha impressora não imprime sem borda. Vou abrir uma nova caixa, que vai abrir A3, mas eu quero ela A4, então vou mudar aqui para A4. Vai abrir A3 porque a última que eu abri foi A3, vou mudar para centímetros. Vou vir aqui, recortar essa imagem aqui, ó, botão direito, recortar, Ctrl V, colei. Vou também mudar para 90, que eu também preciso que ela esteja de lado para caber na minha folha 4. Agora, quando eu vou imprimir as duas, eu vou prensar as duas e vou costurar essa parte de baixo nessa parte de baixo, e assim eu vou ter a necessaire box certinho, do tamanho certinho que eu preciso, entendeu? Então, é assim que a gente faz no computador. Para mandar imprimir, eu vou selecionar a impressora. Aqui agora não vai aparecer porque não tem nenhuma impressora conectada. Mas eu vou escolher aqui a impressora L395, que já está configurada até mesmo para imprimir espelhado. Então, eu não faço minha arte espelhada. É na hora de imprimir que eu espelho. No caso da minha L395, ela já está programada para espelhar. Então, eu não espelho e não mando espelhar porque ela já está programada. Quando eu fiz o perfil de cores com o John, ele já deixou tudo certo para mim, para imprimir em alta qualidade e imprimir espelhado. Então, eu vou escolher a impressora na hora que ela estiver conectada aqui e vou mandar imprimir uma vez de cada. Uma vez dessa da frente e uma vez da de trás. Se você não for colocar nome e quiser os dois lados exatamente iguais, você pode imprimir duas vezes a mesma arte, que vai dar super certo também, tá? Então, agora vamos lá para a impressora trabalhar lá. Então, agora eu estou filmando aqui a tela do computador para você. Eu escolhi a impressora L395 e todas as configurações que eu preciso já estão marcadas. Quer ver, ó? Retrato, uma qualidade especial. Espelhar a imagem, tá vendo? Tirou alta velocidade. Tudo que eu preciso já está aqui. E eu preciso que ele imprima o documento atual. E vai ser no tamanho real. Onde está escrito tamanho real para te mostrar, peraí. Aqui, ó, papel de saída. Igual ao tamanho do documento, tá? Ele não vai reduzir nem aumentar a minha área, ok? Aí eu vou mandar imprimir essa primeira folha, que é a que tá com o nome dele. Depois eu mando imprimir a segunda. Então, aqui estão as minhas duas artes, ó. Essa daqui vai ser da frente, tá vendo que tá espelhado? Você tá vendo espelhado, o nome dele tá ao contrário, as palavras do grafite estão ao contrário. E essa daqui é a parte das costas, onde não tem o nome dele. Aqui, ó, a parte mais grossa, tá vendo? É a parte de baixo, porque a gente vai costurar essa parte na outra. Então, a gente vai fazer 1 centímetro de margem de costura. A gente sempre deixa secar um pouco depois que acaba a impressão. Tá vendo que as cores aqui estão mais fracas do que estava no monitor? É assim mesmo. O calor da sublimação vai fazer com que essa tinta fique mais forte na peça, tá? Aqui na folha ela fica clara porque ela não fixa direito. Mas na hora que levar ela para a peça, ela fica mais escura do que tá aqui agora. Fica mais parecido com o monitor. E eu esqueci de falar, mas é super importante ressaltar que sublimação tem que ser feito com tinta sublimática. Então, aquela minha impressora L395, ela tem tinta sublimática.
Ou seja, eu só consigo usar ela para sublimação. Eu não consigo fazer mais nada nela porque a tinta não fixa em nenhum papel. Se eu imprimir, por exemplo, um documento, passar alguns dias o documento vai borrar porque a tinta não fixa, tá? Então, a impressora tem que ser sublimática e o meu papel é o próprio para sublimação também. Esse aqui é o Harvey Fundo Azul, porque nele a qualidade fica muito melhor. Se eu imprimir em outros papéis, os papéis vão reter mais tinta do que deveria e isso tudo influencia no resultado final do trabalho. Eu vou sublimar direto no nylon 600 branco, olha, nessa parte rugosa. Deixa eu ver se você consegue ver a gravação. Aqui, ó, é emborrachado e aqui é enrugado. É nessa parte enrugada que a gente faz a sublimação. Eu poderia dublar aqui um tecido e fazer a estampa no tecido. Aí eu dublaria do lado, eu colocaria o tecido aqui do lado emborrachado e depois eu dublaria o tecido. Mas como é um estojo mais rústico, infantil, que vai ficar sujando, eu prefiro fazer direto no nylon que já é impermeável, sabe? Então, o que que eu vou fazer? Eu não recorto a imagem agora. Eu vou recortar um nylon para colocar essa imagem em cima. Eu vou recortar um nylon aqui do tamanho da folha A4 mesmo, tá? Poderia diminuir um pouquinho. Ó, cortei um. Agora eu vou cortar outro também do mesmo tamanho. Não confundam o nylon 600 com o bagum, tá? No bagum não vai funcionar. Porque esse daqui, o nylon 600, é 100% poliéster. E a sublimação tem que ser feita no 100% poliéster. O bagum já é um PVC, um plástico, né? Eu nunca sublimei bagum, mas eu acredito que não funciona. Nem tentei. Não é indicado para isso. Só dá para sublimar no branco? Não, você consegue sublimar em outras cores. Às vezes eu faço algumas estampas bege e sublimo no nylon bege. Mas você tem que saber que o fundo da arte vai ficar sempre bege. Por exemplo, essa parte branca aqui da minha arte, ó, ela não ficaria branca porque o meu nylon seria bege. Então, é assim que a gente faz, olha. Com a folha voltada de frente para o sintético. A folha sempre para cima na prensa. Então, já vou preparar aqui, ó, deixar as duas, ó, o lado rugoso para cima, que é nele que eu sublimo, a arte para baixo, e é assim que eu vou colocar lá na minha prensa. Agora eu vou te levar lá na prensa para a gente ajustar as configurações de sublimação. A minha prensa é uma 38 por 38 da Live Sub, é considerada uma prensa menor, né? Ela é bem pequena. Existem menores, mas são formatos não padrões. Aí ela tá ligada na tomada, eu vou ligar ela aqui. No momento que eu liguei ela ali, eu já posso programar a temperatura. Então, ó, eu aperto esse vermelho do meio, essa é a temperatura mínima, eu gosto de 190, a máxima também eu gosto de usar 190, e o tempo 30 segundos, então já tá programado. Se eu quisesse mudar alguma coisa, ó, setinha pra baixo ou setinha pra cima, tá? E sempre confirmando no vermelho, até chegar na temperatura que ela tá agora, que é 32 graus. Aí ela vai subir devagarzinho, e daqui a pouco a gente começa a fazer o trabalho. A pressão, deixa eu ver como que tá a pressão dela aqui, porque dependendo eu vou ter que ajustar. Tá muito frouxo, eu preciso apertar. Ó, agora ficou apertado, ficou bom. Na hora de sublimar, eu tenho que colocar outro teflon por cima, tá? Então, é um teflon de baixo e um teflon em cima. Vamos deixar a nossa prensa esquentar e já volto. Olha, ela atingiu 190 graus, começou a apitar. Então, eu vou pegar aqui, ó. Meu nylon 600 com a parte rugosa pra cima. Uma arte pra baixo. Uma manta teflon por cima. Agora eu posso baixar. Se ela estiver na temperatura, eu aperto verde e ela vai começar a sublimar pra mim. Apitou porque acabou. Levanto, tiro do caminho. Ó.
A tinta não sai toda, mas sai quase tudo, tá vendo? Agora vamos fazer a mesma coisa. Agora vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Ó, parte rugosa pra cima. A arte. Voltada pra parte rugosa do nylon 600. Manta de teflon por cima. Tem gente que já deixa a manta de teflon presa nessa parte de cima. Eu não deixo porque eu uso a manta de teflon fora daqui também. Agora, tá vendo que a temperatura baixou para 188? Eu tenho que esperar ela subir para 190 de novo. Para depois ela começar a contagem, senão ela não conta. Então, nem vou fechar minha prensa ainda. Atingiu a temperatura, agora eu posso abaixar. Já posso desligar. Eu fiquei esperando ficar mais tarde para eu poder gravar e não fazer barulho, incomodar vizinho. E agora os vizinhos ligaram o rádio. Depois que eu acabei a estampa e já esfriou, aí eu posso recortar no molde, tá? Então, eu vou recortar os dois aqui para você ver. Olha que lindo, né? Aí, o que nós vamos fazer aqui? Juntar esse fundo com esse fundo. E para fazer essa junção, eu vou fazer um risco aqui de 1 centímetro, porque eu quero que a minha margem de costura seja de 1 centímetro, que foi os 4,5 que eu deixei lá. Eu quero 3,5 de fundo, mas eu fiz uma margem aqui de 1 centímetro e a minha máquina não costura exatamente 1 centímetro. Então, eu vou fazer uma linha para eu costurar exatamente 1 centímetro que eu quero, tá? Então, em um dos dois, ó, eu coloco uma margem de costura aqui de 1 centímetro. O que mais que eu vou precisar? Já vou te mostrar os materiais pra gente fazer o restante da peça. Vou precisar de um zíper. Eu escolhi usar esse trator aqui, que eu acho que combina bastante com esse estilo grafite, esse estilo rua, né? Então, eu escolhi aqui esse trator de plástico e um cursor para ele. O cursor dele é bem básico, mas eu acho que combina também com esse estilo de rua. A alça, eu vou colocar essa alça pronta aqui de nylon, bem básica mesmo. Queimei as pontinhas dela aqui para não desfiar. Então, eu peguei o isqueiro e queimei as duas pontas, porque essa alça desfia demais. E eu vou colocar 20 centímetros dela. Essa daqui tem 3 centímetros. Eu cortei uma tira de 20, tá vendo? E vou colocar uma alcinha. E a gente vai precisar de estruturar, né? Porque o nylon 600 é bem molinho. Eu vou estruturar com EVA, colocar branco, o nylon 600 é claro. Então, vou colocar aqui um EVA branco. Eu cortei 26 por 26, porque eu já sei que o tamanho final aqui vai ficar 28 por 28. E também vou colocar um forro, no caso eu vou usar bagum branco, porque é impermeável, vai ficar imundo? Vai. Mas eu vou colocar branco porque é mais fácil de visualizar as coisas dentro da bolsinha. Pensei em colocar preto, mas a visualização dentro da bolsinha ia ficar bastante prejudicada. Então, eu vou colocar bagum branco para fazer o forro dessa necessaire, tá? Então, vamos para a máquina agora, que nós vamos costurar essa peça. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é juntar o fundo com o fundo. Aí, no caso, eu vou deixar pra cima onde eu risquei 1 centímetro, não precisa riscar os dois lados. Vou juntar aqui bem certinho os dois. Pode clipar se você preferir. Vou costurar exatamente em cima da linha. Nessa junção, eu tenho que fazer um ponto pequeno. Vou colocar um ponto 2,5, tá? Ó. Essa foi a junção do meio. Então, quando ela estiver em pé, aqui vai ficar em pé e o lado de cá vai ficar em pé também. Não vai ficar nada de cabeça para baixo. Então, aqui, ó, tá a junção, né? Ele vai ficar assim, ó. Então, eu tenho que deitar essa costura aqui para ela ficar mais retinha. Eu vou passar uma cola de contato, que é a mesma cola de sapateiro. Tem que passar tanto nessa parte quanto na parte onde ela vai ser colada. Vou passar dos dois lados para eu abrir para os dois lados. Como eu tô trabalhando com sintético, né, porque o nylon 600 é um sintético, a gente tá trabalhando com linha de nylon também, que é a nylon 40.
mas pode ser a 60 também. Aí aqui eu vou deitar, tá vendo? Eu abro assim a costura e deito ela para um lado e para o outro. Aqui agora eu posso fazer uma costurinha de rebater aqui, ó, mas eu não vou fazer porque eu ainda vou estruturar, ainda vai ter forro, então não vai ter peso direto em cima disso aqui. Então não preciso rebater essa costura aqui embaixo, eu vou deixar assim mesmo. Eu tô espalhando cola de contato pra gente colar a nossa estrutura, que é o EVA de 2 milímetros, tá? Pode ser o EVA escolar. Eu sempre procuro comprar o mais fininho que tiver lá. Também vou passar cola no EVA. Ele ainda não tá cortado, né? As caixinhas de leite, mas eu posso cortar depois que eu colocar lá na peça. Deixa eu usar outra cola que espalha melhor. Essa daqui com esse bico de tecido. Tá vendo? Ela espalha melhor. Não sei por que eu não tô usando, né? Olha, muito melhor. Essa peça não vai matelacer, porque ela já tem as estampas, né? Senão matelacer ia tirar totalmente o foco despojado da peça. Ia mudar o desenho, ia chamar muita atenção. Então, o que vai segurar essa estrutura no nosso principal é só a cola, tá? Na hora que eu colocar a cola aqui, ela vai sobrar 1 centímetro para cada lado. Que eu cortei ela com 26. E eu vou cortar aqui também, ó, um pouquinho mais pra dentro. Eu abro assim. Corto um pouquinho mais pra dentro pra margem de costura ficar livre. Tá vendo aqui, ó? Vou fazer as caixinhas de leite no EVA agora, deixando sobrar 1 centímetro. Olha aqui a frente. E olha as costas, nosso EVA menor, tá? Então, ele fica bem firme aqui no meio, fica bem coladinho, ó, a nossa junção. E ela vai ficar no fundo, fica quase imperceptível, olha. Aqui agora, tá na hora da gente costurar. Então, como é 28 por 28, tanto faz. Ó, eu vou colocar a frente do meu bagum com frente da minha arte principal, né, do meu espelho. O zíper, eu vou colocar sempre aqui na borda, ó, nessa borda de cima, com os dentinhos pra baixo. Esse zíper é difícil saber quais são os dentinhos, porque os dois lados são bem iguais. Eu acho que é esse aqui. Aí eu coloco assim, ó, o zíper de frente pro principal e atrás do zíper, a frente do bagum. Aqui não pode sobrar nada, porque eu cortei o bagum bem a continha. Então, eu vou até clipar, para não correr riscos. Agora, vamos para a máquina costurar isso aqui. Aqui na máquina eu vou deixar o ponto pequeno também, mas pode aumentar para 3, não precisa ser 2,5. Vou deixar retrocesso automático aqui, tá? Então, começa com retrocesso. Termina com retrocesso. Então, ó, já costurei um lado, eu vou deixar para rebater depois. Agora eu venho aqui com essa parte e coloco ela bem aqui na posição do outro lado, ó. Bem na posição aqui e pego o meu bagum e coloco atrás. Agora nós vamos costurar o outro lado do zíper na outra parte do nosso molde. Tá vendo? Vou clipar. E vou costurar aqui.
Agora eu posso abrir o zíper e desvirar, porque eu vou rebater essa costura, tá? Na hora de rebater essa costura, eu vou rebater assim, ó, com o forro atrás, deito tudo aqui pra trás, ó. Aí eu tenho que aumentar o ponto, não posso rebater costura com ponto pequeno, fica feio. Aumentei o ponto pra 5, porque com a linha 40 fica bonito o ponto 5. Ó, vou rebater aqui. Eu posso vir costurando aqui, ó, toda a borda. E aqui agora, eu rebato esse lado de cá. E venho juntando também com forro essa parte aqui. Depois é só cortar essas duas caixinhas de leite. Agora eu corto aqui esse excesso de forro. Que agora, na hora de colocar o cursor, eu tenho que lembrar que eu quero o cursor fechando para a esquerda e essa aqui é a frente da bolsa. Então, eu tenho que colocar o cursor daqui para lá. Mas eu quero colocar ele já do avesso. Então, eu vou fazer assim, ó. Porque senão eu vou ter que desvirar, sabe? Eu não quero desvirar, que dá mais trabalho. Então, eu junto aqui as duas pontas, ó. Nessa posição que eu tô, coloco um lado, coloco o outro. E eu vou passar o cursor nele todo e tirar lá atrás, ó. Vou passar de novo agora. Pra ele ficar no meio. Ó, dessa forma eu deixo ele aqui no meio, tá? Agora eu vou fazer a junção dessas partes. Vou colocar a alcinha do lado que meu zíper fecha. Porque eu não quero que meu filho deixe nada cair se ele deixar a bolsinha um pouquinho aberta. Então, ó, vou colocar aqui do lado que o zíper tá fechando pra cá. Vou colocar minha alça. Então, aqui dentro, ó, eu coloquei minha alça na parte que o zíper fecha. Então, o zíper tá fechando pra cá, eu coloquei minha alça aqui, nessa parte, tá? Agora, eu vou encontrar esses dois lados. Aqui sobrou um pouquinho, porque esse meu zíper é muito largo. Então, deu uma pequena diferença aqui de meio centímetro, mas não tem problema. Essa medida que eu fiz é pro zíper número 5, né? Esse trator aqui é número 6. Aqui você pode marcar meio centímetro ou fazer um pé de máquina. Depois disso, você acerta. Queima, por causa do zíper, né? Tem que queimar. Acerta o outro lado. Aí você pode colocar um viés aqui de cada lado desse. Eu vou usar viés preto para combinar com a parte externa e porque eu não quero trocar minha linha agora. Eu diminui o ponto para 4. Vou colocar aqui um viés.
de boneão preto. Agora eu vou juntar os 4 lados assim, ó. E fazer uma costura de fora a fora. Tá vendo essa parte? Eu dobro ela pra baixo, nunca pro lado do zíper. Vou dobrar ela pro lado oposto ao do zíper. Tá vendo aquela pequena diferença que deu? Agora ela não influencia. Ó, é só eu dar uma esticadinha bem legal aqui, que vai dar tudo certo. Deito a minha dobra pro lado. Vou pôr o número 3 ponto. Deito ela pro lado que não tem o zíper. Começo com o retrocesso. Termino com o retrocesso. O outro lado também, ó. Só ajeitar. Deitar a minha dobra para baixo. E faz isso dos 4 lados. Agora eu vou colocar viés nesses 4 lados, igual eu coloquei aqui, só que esse viés que eu vou colocar aqui agora, eu tenho que queimar a ponta dele. Eu vou queimar os 2 lados da ponta dele, para eu não precisar dobrar. Vou fazer isso dos 4 lados, tá vendo? E já volto. Então, a parte interna ficou assim. Olha, a minha linha da bobina ficou um pouco frouxa, porque eu coloquei linha 40 na bobina e antes eu tava trabalhando com 60. Eu devia ter me atentado a isso e feito o teste primeiro. Não fiz, aconteceu isso. Então, agora eu vou abrir aqui. Como a peça do meu filho, eu não vou refazer essa costura. Mas, toda vez que você trocar a linha da bobina por uma linha de espessura diferente, você tem que fazer o teste para ajustar na tensão, tá? Eu ajustei só depois que eu vi que tava assim. Ó. Tô desvirando ela tá com EVA. O pessoal reclama muito que o EVA depois, na hora de desvirar, a peça fica toda amassada. A minha não fica, não. Eu colo bem toda a extensão. Tem gente que não cola, né, pra evitar isso. Eu prefiro colar do que ele embolar aqui dentro depois. Ó, ficou bem esticadinho, tá vendo? Olha o fundo. A parte de dentro, com viés preto, eu achei que ficou até legal, não ficou ruim, não. Que é a costura preta combinando aqui. Você pode sublimar já a sua logo, mas eu não queria que tivesse uma logo aqui atrapalhando o estilo da bolsinha dele. Então, ó, deixei o zíper fechando pro lado da alça, porque se ele deixar mal fechado, nada vai cair. Eu achei que esse zíper tratou, combinou bastante com esse estilo. E ficou assim, fechando para a esquerda, tá vendo? O que vocês acharam? É uma aula bem simples, mas eu ensinei muita coisa para vocês nessa aula. Então, eu ensinei você a criar molde, eu te ensinei a colocar automaticamente a arte dentro do molde, eu te ensinei a fazer meio molde e juntar, como calcular isso, e te ensinei a sublimar também. E depois ainda fazer essa bolsinha para quem ainda não tinha visto eu fazendo estojos. Esse tamanho é bom para colocar canetas, lápis. Deixa eu pegar aqui. Vocês viram esse que eu fiz lá no Instagram? Vou tirar as coisas de dentro dele e colocar dentro dessa pra você ver que o tamanho ficou bom. Canetinhas, lápis, ó. Ficou bem espaçoso. Então, na folha A4 dá pra fazer muito bem. Ó, ainda cabe cola, cabe muita coisa aqui dentro. Ó, vou pôr um apontador grande.
Vou pôr aqui meu grampeador. Pegar uma cola também, pra você ver que cabe cola. Ó, cola grande. E ela ficou muito lindinha. Foi um pedido do meu filho, ele que pediu esse tema. Eu espero que ele goste. Então, a aula era essa. Obrigada a quem assistiu. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp, a gente tira as dúvidas por lá, tá bom? Beijos, até mais.